Contudo, nós utilizamos esse período para apresentar para vocês aquilo que os nossos menores aprenderam. E isso é muito importante para nós, porque a gente vai medindo esse conhecimento, a forma como eles vão aprendendo de Jesus, a forma como eles vão se relacionando com Jesus e os reflexos que isso vão trazendo na comunidade. Então é um dia que nós temos de uma grande celebração do nosso ministério de ensino, da nossa igreja em si. Então, antes de nós iniciarmos e continuarmos, nós vamos começar pedindo de Deus a proteção e o cuidado dele para o nosso tempo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este dia tão precioso. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de novamente nos reunirmos em seu nome, pela oportunidade que temos de ver e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na vida das nossas crianças. Que em nome de Jesus todos os atos deste culto sejam abençoados e repletos pelo teu Espírito, assim nós clamamos. Amém. Cris? Bom dia, amados. Louvamos ao Senhor. Mais um término de revista nesse semestre. Logo em agosto iniciamos uma nova e em tudo o Senhor tem sido conosco e nos abençoado. Incentivo cada vez mais vocês trazerem os seus filhos e hoje vocês vão ver o que eles aprenderam nesse semestre. E nós vamos começar com o nosso maternal. Prof. Jaque. Bom dia. Nesse quadrimestre, as nossas pequenininhas, aprenderam um pouquinho sobre a vida de Jesus. De uma maneira lúdica, que a gente trabalha com eles. Eles puderam aprender através de músicas, brincadeiras, com o portfólio nosso, Eles aprenderam um pouco sobre a vinda de Deus, que, na forma de Jesus, que foi enviado, e que ele veio e demonstrou amor pelas pessoas, que ele curou doentes, que ele chamou discípulos, e que ele cumpriu a missão que recebeu do Pai. E também aprenderam que os amigos de Jesus devem ser obedientes, permanecer unidos, falar do amor de Deus e ajudar as pessoas. E agora nós vamos cantar uma musiquinha, porque nós aprendemos de Jesus e a gente quer falar dessa musiquinha. Vamos, galerinha? Vem aqui. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Oi, amiguinho. As mamães podem pegar os pequenos, que nós vamos continuar a nossa apresentação. Então, podem já levar para os pais. Que lindo, né, gente? Nosso objetivo, enquanto EBD, enquanto culto infantil, é apresentar Jesus para as nossas crianças. E começar já na classe de maternal, eles aprendendo os fundamentos da fé,
quem é Jesus. É maravilhoso, né? Então vamos para a nossa classe agora de 4 a 6 anos, do pré-primário. Vamos lá, Lili, Mari. Bom dia, amados irmãos. Vamos para a nossa apresentação da nossa classe. A nossa classe aprendeu nessa revista sobre os primeiros reis. O profeta Samuel ungiu o primeiro rei, Saul. Por insistência do povo, considerando o pedido uma atitude de apostasia, o reinado de Saul foi uma catástrofe. Saul se influenciou pelos muitos pagãos, voltou-se para a idolatria e foi reprovado por Deus. Davi, o sucessor de Saul, foi o grande rei. Era guerreiro e estendeu as fronteiras de Israel. Ele escreveu muitos salmos de louvor ao Senhor. Davi enfrentou Golias, o gigante, porque confiou no poder de Deus. Ele pecou, mas reconheceu seu pecado, pediu perdão a Deus e foi restaurado. Salomão foi o terceiro rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e pelo lindo templo construído. Ele falhou casando-se com mulheres estrangeiras, que trouxeram consigo religiões pagãs e influenciaram de forma que desagradou a Deus. Refletimos, então, nas questões positivas desses reis, né, e vimos os erros cometidos por eles. E aprendemos a seguir o que agrada ao coração de Deus. Vamos começar. E agora, então, nós vamos apresentar a história de um rei que pecou. Gente, quem que era esse rei? Vocês lembram o nome dele? Era Davi, muito bem. E o que Davi fez enquanto ele passeava pelo terraço? Vocês lembram o que ele fez? Não! O que ele fez? Ele viu alguma coisa que ele achou muito interessante. O que era? Uma mulher. O que essa mulher estava fazendo? A gente pode olhar a gente tomando banho? Não! Mas aí, com certeza, ele saiu correndo, né? Ele parou de olhar pra ela? Não! Ele ficou, então, fazendo o quê? Pensando o quê? Que ele queria fazer o quê com ela? Ele queria beijar ela. Meu Deus do céu! Ele queria tomar aquela mulher como mulher dele. Mas olha só, né? Já começou errado isso daí. Olhou pra ela, em vez de ele sair correndo, ele ficou olhando ali e desejando essa mulher. Mas essa mulher, ela era sozinha na vida? Não. Ela era o quê? Casada. Ele olhou uma mulher tomando banho, queria ela e ela ainda era casada. Mas ele nem conhecia o marido dela, né? Não conhecia? Conhecia? Quem que era o marido de Batseba? Ele era o quê do rei? Ele era um soldado do rei. Meu Deus! Que coisa estranha, né, gente? Mas aí ele foi lá e pediu perdão por tudo que ele fez e tudo deu certo, né? Não. O que ele quis fazer com o soldado dele? Matar. Ele então pensou... Bom, soldado que fica na frente morre primeiro, né? Vou então organizar esse soldado para ele ficar lá na frente na hora da guerra e aí tá tudo certo, né? A mulher vai estar solteira mesmo, aí as coisas vão dar certo. E foi isso que ele pensou, não foi? E tava certo isso? Não! Essa história, ela mostra pra gente um rei que pecou, que permaneceu nesse pecado, mas que depois de tudo, uma coisa aconteceu. O que aconteceu depois? Ele se arrependeu. Um profeta, ele apareceu. Deus se revelou a ele e mostrou a ele que ele estava pecando, que estava muito errado isso e que ele deveria reconhecer o seu pecado, confessar a Deus e Deus o perdoaria. E foi assim, então, que Davi escreveu esse salmo. Um salmo lindo que nós aprendemos e foi o nosso versículo. Vamos falar para o pessoal que salmo é esse? Gael, fala para mim. Eu que confessei o meu pecado.
me escondi. A minha maldade. Tá faltando amigo. Salmo 32, 5. Vamos então fazer o pessoal escutar bem direitinho como que é esse versículo? 1, 2, 3. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Salmos 32, 5. Só um minutinho. Nós entendemos então que a confissão deve ser feita pela boca quando este pecado começa ali na nossa cabeça, no nosso cérebro, estamos maquinando esse mal. E quando pecamos, nós procuramos fechar os nossos olhos e esconder o que as nossas mãos estão fazendo. Esse versículo nós encontramos lá na nossa Bíblia, no Salmos 32, 5, que é a palavra viva de Deus. Nessa história, nossos pequenos também aprenderam 4 formas importantes de orarmos e nos relacionarmos com Deus. Vamos lá, Luísa. Pedir como oramos por nós mesmos. Agradecer. Quando agradecemos a Deus por algo que recebemos. Agora nós vamos para os nossos adolescentes. O professor Felipe vai falar um pouquinho sobre o que eles... O Adão vai falar um pouquinho sobre o que eles aprenderam. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom dia. Até interessante até essa última cena que a gente viu aqui no jogral e vai ilustrar um pouco do que a gente estudou também, que é acerca da sabedoria, no livro de Tiago. O livro de Tiago é como se fosse um livro de provérbios com um turbo, digamos assim, no Novo Testamento. E a gente viu acerca da sabedoria, da humildade, do discernimento, que esses jovens, esses adolescentes, na verdade todos nós precisamos. E antes da gente passar para o nosso videozinho tradicional, com 3 cenas que vão ilustrar apenas um pouquinho, bem pouquinho daquilo que a gente viu, estudou e da maravilhosa, da alegria que a gente tem em aprender sobre esse livro de Tiago. Que diz assim, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Então precisamos de força, de sabedoria. E foi isso que a gente viu. Então agora a gente vai passar o nosso videozinho com 3 cenas. E ao final a gente vai ter a Amanda também citando um poeminha aqui pra gente, tá bom? Turma dos crentes, hein? Ai, Amanda, eu precisava tanto de um conselho. Eu tenho um conselho. Siga seu coração. Eu também tenho um conselho. Te faz feliz, filha, não é errado. Ei, amiga, peraí. Essa não é a sabedoria do alto e essa definitivamente não é a sabedoria do alto. Como Tiago 13:18 diz, a sabedoria do alto não é sobre seguir os conselhos da terra, porém é sobre seguir o que Deus quer para nossas vidas. Ai, cara, eu tô com frio. Eu tô com fome, faz dias que eu não como nada. Ai, eu também. Tô muito frio esse clima. Oi, irmão, tudo bem? Oi, Precisa de alguma coisa? Sim, na verdade a gente tá com fome, a gente tá com frio, a gente precisa de alguma coisa. Vou orar por vocês. Senhor, abençoe a vida deles, que eles não passem mais por nenhuma dificuldade, que eles tenham comida, que eles tenham roupa, em nome de Jesus, amém. Tchau. Tchau. Oi, tá tudo bem aqui, gente? A gente tá com fome, a gente tá com frio. Daí eu orei por eles, eu fiz minha parte. Mas só isso? Sim, Deus dá em dobro. Mas você tá aqui com casaco, você tá aqui com comida, você podia ter dado pra eles, era preciso eles. O que custa? Você tem muito mais em casa. Tiago 2:15-17 ensina pra gente que uma fé sem obras é morta. Por isso, não demonstre a sua fé apenas por palavras ou orações bonitas. A gente precisa ter uma fé prática e mostrar o amor de Cristo através das nossas ações. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Meu Deus, quem é esse? Nunca vi. Onde a gente coloca ele? Oi, licença. Eu posso entrar pra assistir o culto? A gente tem um lugar especial para pessoas como você. Vem aqui. Desce. Aqui, ó. Aí,
Aí, ó. Dá pra ver certinho, né? Que bom. Gostou? Tá bom, obrigada. Daí você tenta não encostar muito aqui. É porque a gente... Legal! Meu Deus! Oi, boa noite! Sejam muito bem-vindos, é uma honra. Peraí, vamos ser... Pra você não se sujar. Seja muito bem-vindo! Deixa que eu carrego você. Aqui, Venha ó. do jeito que está, e é Jesus que vai Obrigado. transformar. Primeiro lugar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Não se prenda. Não, espera um pouquinho, deixa eu... Ótimo, prontinho. Pode pegar agora. Obrigado. De nada. No começo do capítulo 2 de Tiago, ele nos fala que não é para tratar as pessoas com indiferença, sendo elas ricas ou pobres. É para tratar todo mundo com o mesmo amor e carinho que Cristo nos mostrou. Cadê os meninos? Vamos lá, vocês estão com vergonha? Bem. Esse é o nosso trio, chamei eles primeiro porque, graças ao Senhor, eles cresceram aqui. Pode ficar só um pouquinho, me ajuda aí a distribuir, tá? Eles cresceram aqui, né? Esses nasceram aqui. O Pedro veio depois, mas cresceu aqui. E eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom. E trouxe essas famílias para nós. E esses dois aqui não paravam de conversar quando eu dava aula para eles, né? A minha vontade, às vezes, era não transferir junto. Eu até teve uma classe que eu segurei um pouco o Pedro, porque não paravam, né? Era o tempo inteiro conversando. E eu sei que continuaram nos juniores, né? Aí o Lorenzo também, aí afirma mais ainda a turma. E esse ano, o Senhor é bom, Ele continua fazendo nós crescermos cada vez mais e nós recebemos também um Heitor. Cadê o Heitor? Ele ficou um pouquinho com a gente, mas já vai para os adolescentes. Aqui, Heitor. Então, que bom que você permaneça firme aqui com a gente também. E agora, a nossa classe de adolescentes que só tinha meninas praticamente, o nosso Isaac conseguiu amigos, olha só. Então, uma fotinha aí, virem. Eu quero chamar um professor dos juniores e um professor dos adolescentes, um para entregá-los, um para recebê-los. Muito bem, podem descer. Vocês ainda encerram esse mês na classe, tá? A partir de agosto, classe nova. Dos adolescentes, nós temos a Sara e a Raquel, as nossas gêmeas. A Raquel tá viajando, a Sara tá aí? Tá? A Sara também tá viajando. Então, elas também serão transferidas. Nós louvamos ao Senhor pela vida delas, que elas continuem crescendo na graça do Senhor com os jovens. Queridos, então essa foi o nosso semestre. O meu coração, a minha oração é que os pais permaneçam sempre firmes no propósito de trazer os filhos à escola bíblica dominical. Essa é uma igreja que tem como fundamento de fato a palavra do Senhor, que preza muito pela palavra do Senhor. Por mais que agora a nossa IBD seja às 9 da manhã, um pouquinho mais difícil para chegar, que vocês se esforcem, que vocês tenham no coração, vocês viram o que eles estão aprendendo. E nós somos simplesmente pessoas, né, professores, equipes, que ajudam vocês no ensino das crianças, né? O papel principal do ensino é de fato dos pais, mas traga-os para que cada vez mais eles tenham uma fé robusta, firme na presença do Senhor, e vocês também continuem crescendo na graça do Senhor, aprendendo na EBD. Então, louvado seja o Senhor por toda a nossa equipe e por todos os nossos alunos. Vou passar agora para o pastor. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, tudo bem?
Que bênção a gente ver tudo isso que aconteceu aqui e ver a diligência com que nossas crianças têm sido ensinadas. Agora as crianças vão olhar todo mundo para cá. Isso. Os adultos vão olhar para cá também. Muito bom. Muito legal ver todo o trabalho, todo o empenho, não apenas de apresentar o que foi ensinado, mas na diligência de ensinar. Eu quero terminar com um lembrete que Moisés deu ao povo pouco antes de entrar na terra prometida. O problema é que às vezes a gente olha isso aqui como um evento apenas, e a gente se esquece de ver que isso aqui é um princípio para a vida. Todos nós, em toda a nossa existência, estaremos entrando em novas fases, em novos momentos. Quando Moisés está falando para o povo, pouquinho antes ele vai dizer assim: que as palavras que hoje eu te ordeno estejam no coração de vocês. E ele diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Isso quer dizer que o quê? Que em todo tempo, com todos os recursos, de todas as formas, ele vai dizer isso aqui no texto. Fala sobre andar, sobre sentar à mesa, fala sobre todas as questões familiares. Veja, nós estamos ensinando os filhos de cada um de nós, os nossos filhos, com persistência. É por isso que a Escola Bíblica Dominical é um valor para nós, é por isso que as professoras se esmeram em aprender para ensinar e ensinar com qualidade. Então fica aqui o meu incentivo para que você, com persistência, ecoe esse ensino. Que você, com persistência, venha para a Escola Bíblica Dominical. Traga os seus filhos, chegue no horário, esteja com eles, acompanhe o desenvolvimento deles. Porque o que Moisés vai dizer aqui para a gente é que essa palavra persistentemente ensinada vai formar um homem e uma mulher de Deus. Vai formar um caráter, vai formar um homem segundo o coração do Senhor. Mais do que isso, nós sabemos, vai conduzir aos pés de Jesus. E talvez essa seja a grande realização que nós, como pais, podemos fazer e deixar para os nossos filhos. Que eles conheçam a Deus de forma real e provável. Amém? Fique em pé então, vamos encerrar. Eu queria convidar toda a equipe para vir à frente, para a gente orar por vocês. Toda a equipe de trabalho da EBD. Pode ser aqui em cima, onde ficar mais fácil. Todo mundo que trabalha, professor, os auxiliares, todo mundo que faz a roda girar. Os professores dos adultos, se estiverem por aí também, porque apesar de não termos encerrado formalmente a classe de adultos com a apresentação, a próxima nós vamos fazer um jogral também de apresentação dos adultos, alguém vestido de coroa assim, ó. Nós também encerramos essa etapa. Fecha os teus olhos aí. Senhor, muito obrigado, porque essa equipe tem sido disponível para o Senhor, disponível para aprender, disponível para ser primeiramente ensinado pela palavra e depois ensinar. Obrigado porque cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, dado o seu tempo, dado o seu recurso, Senhor, cria circunstâncias, possibilidades para que o ensino seja vivo, seja eficaz, seja penetrante no coração dos nossos filhos. Nós agradecemos por essa equipe, agradecemos por essa turma, pedimos ao Senhor que renove as forças deles. Agora que encerramos esse primeiro semestre, Senhor, que o Senhor os renove para o segundo semestre. Renove a criatividade, renove, Senhor, as forças, o interesse, renove, Senhor, em todas as áreas da vida deles. Que eles continuem persistentemente ensinando nossos filhos, ensinando a cada um de nós. Que a sua graça seja abundante na vida desses meus irmãos. E que tudo isso que foi ensinado aqui encontre no coração dos nossos filhos, Senhor, um terreno aonde vai florescer. No tempo certo, essas verdades, esses princípios se tornem uma realidade, Senhor,
tamanha que vai guiar a vida deles e mais, vai apresentá-los a Cristo Jesus. É assim que o seu povo aqui ora em nome de Jesus. Amém.